Shalom, Uvrachá, meus amados. Hoje eu tenho um privilégio imenso de estar aqui em Manaus, em Amazonas, com Moré Shimon. Quero passar um ensinamento grandioso para o Brasil inteiro. Moré Shimon, Trindade não é coisa da Babilônia, coisa de Roma, meu amado? Olha, respondendo essa pergunta, né, alongando um pouco essa resposta, quem acredita em Trindade precisa ler os 5 livros que Moisés escreveu, tá? Que é a Torá. A Torá não anuncia a Trindade, nunca anuncia somente um Deus, o Eterno, Adonai, tá? Esse negócio de Trindade foi criada Por Roma. por Roma. É um negócio assim que chegou a nós brasileiros dessa forma, pelos barcos, pelas caravelas. Mas vou dizer para vocês uma coisa: precisa ler os 5 livros de Moisés. Os 613 mandamentos estão lá nos 5 livros, que essa Trindade vai sumir da cabeça, vai sumir. E ler o livro de Isaías, que é um livro unicista, que fala de um só Deus. Aí você vai se indagando e vai se libertar disso aí. Onde que foi inventado esse negócio de Trindade? Olha, essa Trindade foi inventada em 1500, quando chegou as caravelas aqui, já chegou a Trindade junto. Quando botaram a cruz na Bahia, ela já veio junto. A Trindade era conhecida Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai era Deus, Maria era a mãe e Jesus era o Filho. Era assim que era conhecida. Passou para os evangélicos, tiraram a Maria, botaram o Pai, botaram Jesus e botaram o Espírito Santo. Se for para outro lugar, vão tirar alguém e substituir alguém. Mas no livro do profeta Yeshayahu, que é Isaías que vocês chamam, está bem claro lá o Criador, o Pai, dizendo: eu sou apenas um, eu criei o mundo, eu sou um só, não existe outro nem antes de mim nem depois de mim. Então vamos refletir 5 livros de Moisés, profeta Isaías, antes de acreditar em Trindade. Não existe judaísmo com Trindade. Não existe judaísmo nem messiânico, tá? Existe judaísmo, existe Torá, existe o que foi dado para Moisés no Monte do Sinai, a Torá. Davi na pedra, Moisés quebrou, depois fez a pedra, o Eterno escreveu de novo os mandamentos, as mitzvot. Era tudo hieroglifos e Moisés foi traduzindo, escrevendo os 5 livros, onde estão os mandamentos, as mitzvot. Não existe judaísmo messiânico, não existe Trindade, não. É só aquele Deus que mandou entregar o livro dele na pedra. O Pai, Adonai Baruch Hashem, Hakadosh Baruhu, um só, eu sou um só, não existe outro antes de mim nem depois de mim, disse o Eterno Pai, o Criador. Baruch Hashem, assim seja, meu amado. Essas invenções de Roma é Babilônia pura, não é, meu amado? Olha, essas criações aí que chegaram até nós, vou até aqui amenizar um pouco a resposta. Como é que nós conseguiríamos conhecer a Torá se ninguém deixava entrar no Brasil? Então, eu acredito que o Eterno disse: deixe esse testamento levar, que meus filhos estão indo para lá. Ela vai ser os 5 livros incluídos nessa Bíblia deles aí, Novo Testamento, e meus filhos vão ler, e eu vou ajudando eles a sobreviver nesse Brasil que está iniciando. Mas agora é outro tempo. Agora descarta lá o que estava engatado, deixa só a Torá na sua Bíblia, e o restante você joga fora. Não existe Trindade no judaísmo, não existe. Meu amado Moré Ezra, explique pra gente um pouquinho sobre a questão de Trindade. De onde surgiu a Trindade? Trindade é verdadeira, não é? A Trindade, ela surge, a princípio, historicamente falando, a partir do século IV, através de Eusébio de Cesareia, tá? Onde defende a questão da divindade de Jesus, ou seja, ele equivalente à pessoa de Deus, ele sendo igual a Deus, e que hoje a teologia sistemática, ela ensina hoje como união hipostática. O que é união hipostática? Que Jesus ele era 100% homem e ao mesmo tempo era 100% Deus, tá? Porém, dentro das escrituras sagradas, tá? Dentro da Torá, dentro dos escritos proféticos, dentro dos escritos históricos, não existe absolutamente nada relacionado à Trindade, tá? Isso aí é algo inventado a partir do século IV, tá?
tem alguns ensinamentos na visão cristã, no qual ensinam que ali em Gênesis, no capítulo 1, né, Bereshit capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, querem colocar isso como uma trindade, que Deus estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Outro ensinamento aqui, Gênesis 18, né, Bereshit 18, quando o Eterno visita ali Abraão, após a sua circuncisão, após a sua Brit Milá, e que aparecem ali 3 anjos, né, com eles, com Abraão. Na verdade, aqueles anjos, segundo o que é ensinado dentro do judaísmo, seriam os anjos Gabriel, Micael e Rafael, tá? E que, na verdade, não tem nada a ver com trindade, tá? Isso é ensino humano, isso é interpretação humana, isso é um equívoco teológico que as pessoas querem a todo custo ensinar como trindade, mas a Bíblia, né, no caso, o Tanar, não traz nenhum tipo de informação relacionada a isso, tá? Isso é coisa humana, isso é coisa do cristianismo romano a partir do século IV, isso vem sendo ensinado aí até os dias de hoje, mas dentro do Tanar, dentro da Bíblia, não tem absolutamente nada que fale relacionado à questão de trindade, tá? Deuteronômio 6,4 é muito claro quando o Eterno fala para Moshe transmite isso para a comunidade israelita. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, Hashem Echad, no hebraico. Echad, no hebraico, é o número 1, tá? Não são 2, não são 3, não são 1000. O Eterno é apenas um, tá certo? Então não tem nada de judaico nisso. Absolutamente nada de... É tudo romano. Tudo romano. Tudo isso vem do século IV, a partir do concílio de Nicéia, o primeiro concílio que foi organizado por Roma. Na verdade, foi um concílio ecumênico, onde todas as religiões que tinham uma visão de Messias se reuniram para determinar aquilo que ia ser praticado ao longo da história. Gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pois não. Querido instrutor que está estudando história, né? Sim, acadêmico de história. É muito bom você estudar para ter esse livro para mostrar para os seus alunos. E eu estou, a princípio, né, essa primeira matéria, né, que a gente teve na faculdade, nos ensina acerca de como realizar um trabalho científico. E o meu trabalho científico é relacionado à questão das divergências que contém ali o que é conhecido como Brita Hadashah, o Novo Testamento, que tem muita divergência, tem muito ensinamento errado ali, e que aquilo ali é ensinado como algo santo e que na verdade não é nada de santo. Eu queria lhe perguntar, se você citou Gênesis 1:26, ou façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que dá uma brecha aí nessa tradução em português para que seja criado na cabeça de algumas pessoas a trindade, né? Eu gostaria de um detalhe maior, uma explicação maior, que logo em seguida, no outro verso 27, fala: e Adonai criou o homem. Mas mesmo já vem tratando já no singular. Mas mesmo assim, quem foi que deixou essa brecha aí? Foi Adonai que deixou escrito? Foi Moisés que deixou essa brecha? Ou foi propositadamente deixada pelo Eterno isso escrito? Ou foi traduções que inventaram isso aí? Lá mesmo dentro do original está o termo, né? Aqui outro. Está o termo, né? O verbo está ali no plural, né? Só que dentro da tradição judaica a gente tem que entender que a Bíblia, ela conta a história do povo judeu. Ela não conta a história do povo cristão. O cristianismo vai aparecer na história já no século IV, já na nossa era, né? Aquilo que é ensinado dentro do que é conhecido como Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, que em Antioquia os primeiros discípulos foram chamados cristãos, na verdade aquilo está totalmente errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aquilo ali é um erro grotesco, aquilo ali é tendencioso para que justamente possa querer defender que o cristianismo vem a partir de Jesus. Se for pensar dessa forma, que pense dessa forma.
tá? Mas Gênesis 1:26 fala ali, o verbo façamos está no plural. Segundo a tradição judaica, segundo aquilo que é ensinado pelos sábios, pelos rabinos, creio que Rashi, né, que é um dos maiores exegetas, estudiosos e comentaristas da Torá, menciona que aquele termo façamos, o Eterno, ele estava falando com a hoste angelical. Ou seja, ele estava conversando com a sua criação também. Tem outros ensinamentos também relacionados a isso, porém, Rashi, que é o comentarista, né, vamos dizer assim, que tem mais credibilidade, é o exegeta, vamos dizer, mais considerado em relação à questão do ensino da Torá, ele vai mencionar que façamos realmente, o Eterno estava conversando com a hoste angelical, não tinha nada a ver com o Filho, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Isso aí é balela, tá? Isso aí é balela. Você sabe, Heavy Esdras, que esse façamos aí dá brecha para muita coisa, né? Dá brecha para muita coisa, assim como Gênesis 18 manga, também dá brecha daqueles 3 seres ali, vai dizer que... Dá pano de manga para muita discussão, né? Mas, pessoal, independente de qualquer discussão, no verso 27, seja qualquer expressão usada pelo Pai Criador, está bem claro, o Pai Criador criou o homem. O verbo ali já volta para o singular. Veja bem, é muita vontade de uma pessoa querer criar na sua cabeça uma trindade. Se toda a criação é feita por um ser, se no profeta Isaías diz também que tudo foi feito por esse ser, e somente por uma expressão dessa aí, essa pequena brechinha aí, já se criou uma trindade. A trindade ela vem até mesmo na época do Egito Antigo ali, né? Existia também a trindade, que era Horus, Osíris e Ísis. Não é sobre esse assunto aí, me perdoe, amado Esdras. Mas o que eu quero falar é assim, é muita criatividade de uma pessoa querer criar uma trindade apenas numa expressão que logo em seguida volta para o singular, dizendo e o Pai Criador criou o homem. É muita vontade de criar na sua cabeça uma trindade. Você tem todos os versículos de um ser inimaginável, que não se pode fazer nenhuma forma dele. Poder muito grande, criando tudo, em uma pequena expressão dizendo façamos. Ele cria tudo sozinho, e quando chega no homem, uma pequena expressão, façamos o homem, já condena ele, e logo embaixo ele diz, e o Pai criou o homem. Analise como é uma injustiça a pessoa criar uma trindade, depois de tantos versículos, criando um só todas as coisas. Amém? A mesma coisa também acontece no primeiro versículo de Bereshit, né? O primeiro versículo de Bereshit, né? A palavra Eloquim, na verdade não é Eloquim, eu estou falando assim em honra ao nome do Eterno, tá? Mas ali está El-Rim, tá? Porém, se nós pegarmos o primeiro versículo de Bereshit, tá lá, Bereshit Bará Eloquim. Bará, que é o verbo criar, está no singular. Eloquim, que é plural, né? Que é plural de deuses, né? Se fosse para concordar com o substantivo, o verbo também tinha que estar no plural. Então, na verdade, ali é uma questão até mesmo de interpretação de língua portuguesa, né? Bereshit Bará Eloquim, em princípio, criou o Eterno. Mesmo que aquele nome esteja no plural, mas o verbo ele está no singular. Você então, concorda não tem comigo que é uma injustiça Sim, com o Eterno? Com certeza. Alguém transformou ele numa trindade, você concorda? Com certeza. Veja bem, eu posso ter minhas interpretações sobre a criação, Shimon Hatzadik, eu posso ter, por exemplo, eu posso usar aqui uma coisa que me vem à cabeça. Pode vir uma coisa à sua cabeça. O Eterno cria tudo usando 2 elementos. Ele usa terra, água. Ele usa agora mais 2 elementos, ar e fogo. Ele usa os 4 elementos. Mas se ele disser para esses 4 elementos, façamos o homem, por acaso, eles são deuses, esses 4 elementos, ou são criados por ele? Pense um pouco. Existe uma visão, existe uma interpretação,
de que esse façamos, eles também está relacionado a esses elementos da natureza, Mas eu não tô, né? Para que justamente possa ser formado o presta homem à atenção. imagem e semelhança do Eterno. Rabino Heskel e Rev Esdra. Eu não estou dizendo que a minha opinião está correta. Eu só estou dizendo para o nosso amado seguidor que ele analise. Que o Eterno poderia estar falando com 4 elementos. Ele poderia estar falando com sua corte angelical. Ele poderia estar falando até mesmo com o infinito. Mas que de maneira nenhuma ele é trindade. De maneira nenhuma ele pode ser trindade, porque ele é o Pai Criador. Ele é uma força que ninguém pode contemplar, ele é um só. Quem sabe o tamanho dele, entendeu? Então, finalizando, é muito fácil criar uma trindade com uma pequena expressão que logo em seguida volta para o singular. É muita maldade no coração de alguém fazer isso. É o próprio mal existindo no ser humano criar essa trindade. Quando o Pai está criando tudo, recebendo todas as honras em todos os versículos, e logo você tira a honra dele para transformar ele em 3. Não existe isso, tá? Eu ouvi uma opinião certa vez do que é mencionado dentro do judaísmo de Adam Kadmon, ou seja, o homem primordial. Que Adam, ele foi criado através desse Adam Kadmon. E que esse Adam Kadmon seria Yeshua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Adam Kadmon, que é o homem primordial, é Adão, tá? Que foi o primeiro homem a ser criado. Não tem essa questão de querer colocar Yeshua na história, de que Yeshua estava lá no momento da criação e que Deus, ele pega o exemplo de Yeshua para criar o homem. Não, gente, não tem como, tá? Isso aí é totalmente fora do contexto bíblico, tá? Esta visão, ela é defendida pelo movimento messiânico, principalmente pelo movimento messiânico. Eu não sei se o movimento nazareno, movimento Notzri, ele crê dessa forma. Pelo menos o que eu já estudei sobre o movimento nazareno através de um rabino, que se intitula rabino, não sei se ele é rabino, chamado Tzadok Ben Derer, ele vai mencionar que Deus ele é um só, porém ele manifesta-se de 3 formas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Isto é unicismo. Unicismo é uma doutrina dentro do cristianismo que ensina o seguinte, que Deus ele é um só, que esse Deus é Jesus e que se manifesta de vez ou outra como Pai, como Filho e com o Espírito Santo, tá? O judaísmo nazareno, através de Tzadok Ben Derer, ele ensina isso, tá? Que Deus é um só, porém se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não existe isso dentro da Torá, ainda bem que você do falou isso daí. Tanar completo. Não existe nada, absolutamente nada. Existe também igrejas evangélicas. Bateria fraca aqui. Deu já? Pronto. Não, mas tá rolando. Deixa eu explicar. Pode falar. Existe também igrejas evangélicas unicistas que também, tanto quanto esse Zadok Bendera aí, esse... Zadok Bendera? Zadok Bendera. Existem igrejas unicistas também que ensinam a mesma coisa que esse Zadok Bendera. Mas... Quem não conhece o grupo vocal Voz da Verdade, que era assembleano e hoje tem a sua igreja própria, também que defende a doutrina unicista. Mas essa doutrina unicista não está de acordo com a Torá. Não está de acordo com a Torá essa doutrina unicista de que o Pai vem fazer papel de Filho, o Pai vem fazer papel de Espírito Santo. Não está. O Pai é Espírito. Ele é o Espírito da criação, ele é um só. Ele não se fez carne nada, ele continua sendo Espírito. Ele não virou Espírito Santo, não. Ele continua sendo Espírito. Ele não mudou a Torá. Ele continua sendo o Espírito Criador. A força, a potência de bilhões de megatons que nós não podemos contemplar. Só sabemos que o nome dele está em 4 letras hebraicas. Pode falar. A letra Yud, a letra Re, a letra Vav e a letra Re novamente. E nós sabemos que o nome dele não está nenhuma letra em português, nem em J, nem nada. Está nessas 4 letras hebraicas. O nome dele começa com Ye,
começa com J. Entenderam? Então, eu não vou nem falar o nome dele, porque tem pessoas que não são dignas de receber. Esse nome só deve ser falado no Yom Kippur, para o perdão do povo do Eterno. Entenderam? Então procure ir para a doutrina unicista da Torá, dos profetas, não de igrejas que estão sendo criadas aí, nem desse Pandera, esse cara aí maluco, nada. Não sei quem é esse idiota, esse imbecil. Para mim é um imbecil, um idiota que não tem o espírito de Hashem sobre ele. Outros que seguem ele também são outros imbecis, cretinos, idiotas que enganam muita gente. Tá? Se o profeta Elias estivesse aqui, degolava a cabeça deles todinho, que ele era zeloso com a Torá do Eterno, com o nome do Eterno. Hoje é muita religião, é muito bai pandera, é muito bai bandido, é muito bai tudo que não presta. Mas cadê a Torá? Cadê que você vai examinar a Torá, os 613 mandamentos, fazer circuncisão? Não, quer morrer desse jeito? Boa sorte. A Torá hoje está livre, não está mais presa não. Não tem mais inquisição não, tá? Desculpa aí, tá? Não consegui me conter. Não, por favor. Consegui me Moré, conter. qual que é a vossa visão sobre isso, Moré? É um ensinamento totalmente fora do contexto, tá? A gente precisa realmente estudar, a gente precisa realmente pesquisar, a gente tem que realmente buscar essas fontes, porque já diz o Eterno através de Hoshea, Hanavi, o profeta Oséias. Se não me falha a memória, acho que é no capítulo 4, versículo 6, onde ele menciona o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento das coisas sagradas, se você não busca conhecer a Torá, se você não busca conhecer o ensinamento dentro do judaísmo, o judaísmo autêntico, tá, gente? Não é o judaísmo aí que estão inventando, tá? Não é o messiânico. Não é esses movimentos aí que estão aparecendo. Não. Essas seitas messiânicas. Não é, tá? Não fale, não é. Não é. Você saiu de lá? Eu vim de lá, Você tá? não era Daqui circuncidado. um testemunho para vocês rapidinho. Isso. Eu vim desses movimentos, tá? E eu vi algumas coisas que infelizmente não estavam batendo com a Torá, tá, gente? Eu vi muitas coisas que não estavam batendo com a Torá e que a pessoa que ensinava isto foi refutada por mim e eu mostrei tudo aquilo que ele acreditava, foi tudo refutado, mas ainda assim é defendido, tá? Então, se é para estar num lugar aonde o ensinamento, mesmo sendo refutado, ainda está sendo defendido, então é melhor sair de lá. Então, se é para eu seguir o judaísmo autêntico, então que realmente eu vá procurar aonde se ensina o judaísmo autêntico, tá? Hoje eu estou aqui em Manaus, tá? São 15 horas e 55 minutos, tá certo? O horário daqui, aqui é 1 hora a menos do que o horário de Brasília. Eu estou aqui em Manaus para daqui a pouco fazer minha Brit Milá. Por quê? Porque eu entendi que A Brit Milá é a circuncisão, né, meu irmão? a Brit Milá é a circuncisão, tá? É a aliança perpétua. A aliança perpétua do Eterno com Abraão, Avino e toda a sua descendência. Você vai? Tá? Perguntando. Isso mencionado lá em Bereshit, no capítulo 17. Eu gostaria de esclarecer. É mandamento. O Eterno deixou isso ordenado. E está lá. Isso é estatuto perpétuo. Isso é estatuto E perpétuo. esses messiânicos aí, que não vão fazer circuncisão, assim, messiânicos, judeus messiânicos, não vão fazer circuncisão, pertence esse povo ao Eterno? Na verdade, não. Tá? Na verdade, não. A própria tradição judaica, né? A própria tradição judaica, ela vai trazer esse ensinamento para a gente, que se mesmo que a pessoa esteja ali ensinando o Torá, mas não está guardando as ordenanças do Eterno, eles não vão ter parte, infelizmente, no Olam Rabá, tá? Olam Rabá é mundo vindouro, Olam Rabá é mundo vindouro. Nós estamos no Olam Hazé,
Olam Hazé é este mundo, o mundo, a atual era que a gente vive. Olam Marabá é o mundo vindouro. Você não Essas acha que pessoas corre não terão parte. perigo se expondo dessa forma, claramente? Não, na verdade não. Não tenho nenhum tipo de Você não pode ser perseguido e até morto por esses messiânicos que não querem fazer circuncisão? Na verdade, se eu fosse morto, acho que eu seria morto pelo Estado Islâmico, né? Porque eles que têm esse hábito aí de matar aqueles que não fazem parte do caminho. Afinal de contas, o Alcorão, o livro sagrado do Islã, tem para mais de 140 versículos onde Alá ordena que a pessoa morra, aquele que não faz parte do caminho. Você foi bem claro, agora com o judaísmo messiânico, dizendo que você saiu de lá. Sim. E vai fazer sua circuncisão, que é a Brit Milá, com o Rabino Heskel, para que você faça parte do povo do Eterno. Sim. E agora você, quando chegar em Belém, já vai encarar o seu antigo povo messiânico, que mergulha na água, que invoca lá não sei quem, e que não tem circuncisão, vocês já vão lhe ver de outra forma. Na verdade, já me vem de outra forma desde o momento em que eu disse que para participar de Pêssar, somente o circunciso ele tem direito, tá? E isso é Torá. Isso é o Eterno quem deixou determinado, tá? A partir de Shemot, no capítulo 12, a partir do versículo 43 e vai até o versículo 48, tá? O Eterno deixou determinado. E lá dentro do hebraico, tá? Quando se fala que isso é estatuto, a palavra estatuto, no hebraico está hukat. Hukat, o que é hukat, tá? Existem algumas interpretações relacionadas à lei. Existe mishpatim, mishpatim são juízos, tá? Existe também a questão dos edut, testemunho, e tem hukat. Hukat é o ensinamento do Eterno, aonde não requer nenhum tipo de argumentação. Se o Eterno determinou, tem que se cumprir, tá? Hukat da circuncisão, né? Hukat de Pêssar, né? Hukat da parada do mar, tá? Então, essa questão de defender, porque hoje não existe mais Beit HaMikdash, não existe mais templo, não é necessário praticar circuncisão para participar de Pêssar, isso é ensinamento de homem, tá? Isso não está de acordo, não está alinhado com a Torá. E aquela não parte, está alinhado com a Torá. Esdra, tem escrito na Torá, o Eterno dizendo: eu circuncidarei os vossos corações para que compreendam minhas escrituras sagradas. Será que ele vai circuncidar o outro coração, a válvula cardíaca? Deuteronômio. Ele mudou? Né? Deuteronômio. Não, só um minutinho. Antes da sua explicação, por que eu estou me expressando dessa forma? Porque se for circuncidar a válvula cardíaca, o coração, a circuncisão vai ter que ser feita lá, vai dar problema. Que é um órgão muito, mas muito sensível para fazer essa circuncisão lá na válvula cardíaca, que é o coração. Já não vai mais ser no pênis essa circuncisão, mas sim no coração vai complicar. Algumas pessoas entendem que vai mudar essa circuncisão do pênis para a válvula cardíaca, o coração. Outros dizem que o coração é o cérebro do homem, o coração dele. Então a circuncisão vai ter que ser feita no cérebro. Outro problema. Não é melhor fazer a circuncisão no pênis, como Abraão ensinou? Sim. Fechar? Só encerrando aqui, né? O rapaz já veio avisar a gente que já está encerrando aqui, né? Ele está trabalhando, tem que respeitar o trabalho dele aqui, tá? Só para complementar a questão de circuncisão do coração, tá certo? Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, o Eterno fala sobre a questão de circuncidar o coração. Isso, dentro desse contexto, tá? O que significa circuncidar o seu coração? É que você realmente tem um entendimento daquilo que o Eterno determina como ordenança a ser seguida, tá? Se o Eterno determinou a Brit Milá, então você tem que ter o entendimento de que o Eterno determinou isso como uma lei a ser cumprida, e a partir do momento que você tem esse entendimento, né, você circuncidou o seu coração, não é aqui, tá? Aqui. O seu entendimento, o seu intelecto, a sua Neshama, tá?
Então você circuncidou, ou seja, você já alma. a sua alma, você já tem este entendimento. Agora sim. Você tem esse explicação entendimento, maravilhosa. né? Essa circuncidação, então, essa circuncisão é na alma. Você já Depois da circuncisão no pênis. você vai ter este entendimento de forma clara, aí sim, aí você vai fazer a sua circuncisão como o Eterno deixou terminado. Porque não adianta você circuncidar por empolgação. Você se empolgou, eu quero fazer circuncisão, tá? Não vai adiantar de nada. Em vez de trazer bênção, vai trazer maldição para sua vida, tá? Muito obrigado para você que acompanhou essa transmissão. Um grande abraço e um cordial shalom, meus amados. Brachá ve'atzlachá, Baruch Hashem, Am Israel, Chai ve'Kayam. Que live grandiosa e poderosa.